Aí sim, a gente pode dizer que aquela obra é viável e sustentável. Mas, mais uma vez, aqui, ó, para que a gente chegue nesta conclusão, é preciso que a gente avalie todos os impactos. E não só supor, eu acho que a ponte de Ilhéus não está trazendo nenhum problema. Você não sabe. Qual é o dado que vocês podem dar, por exemplo, para isso? Ou eu dar? Não sei. A gente não sabe disso, né? A dimensão econômica, ela é muito fácil de ser avaliada. Todas as pessoas têm um preço. Eu sei que às vezes assusta falar isso, mas na engenharia de transporte é assim. Existe o valor do tempo. Quanto custa o tempo de um trabalhador? É o salário dividido pelas horas trabalhadas. Se um trabalhador demora 3 horas por dia para ir para o trabalho e 3 horas para voltar em São Paulo, logo, é só fazer as contas qual é o prejuízo do ano inteiro. Aqui em Ilhéus, né, a gente tem um problema reduzido, numa escala menor ainda, né, a gente ainda pode controlar o crescimento da cidade, né, não que ela não possa crescer, mas a gente estabeleceu um padrão de crescimento sustentável, né, e minimizar o impacto na economia. Tem vários impactos visíveis. Por exemplo, eu quero ir ao centro para fazer compras no calçadão, mas não tenho como chegar ao centro porque o ônibus demora muito para passar. Se o ônibus demora muito para passar, eu tenho um impacto econômico, porque aquela pessoa que pensou ou queria ir ao centro, ela deixa de ir, logo ela deixa de gastar. Então tem várias interfaces que envolvem aí a mobilidade urbana. Uma outra também é a dimensão urbanística, né? Então, obras de mobilidade urbana, elas mudam a maneira como a gente se relaciona com a cidade. Por exemplo, a partir dos próximos meses ou o ano que vem, a gente vai ter uma visão que a gente não tem até agora, a ponte. Então, quem conhece a cidade antes, vai conhecer depois, sabe que houve uma mudança ali. Então, impactos de paisagem são importantes. E uma outra questão que também deve ser colocada é que obras de mobilidade urbana criam barreiras. Então, por exemplo, quando você tem cidades que crescem no entorno de rodovias, você tem a condição de que pessoas que moram de um lado da rodovia se arriscam para chegar até o outro lado da rodovia. Aí tem uma imagem, né, que é, digamos assim, forte, né? Mas isso acontece em muitos lugares. E aí há um problema. Algumas pessoas poderiam falar, mas é muito fácil, constrói uma passarela. Não é isso? Coloca uma passarela lá que a gente resolve o problema. Em termos de engenharia de transportes, realmente não há problema na construção de uma passarela. Mas, uma coisa deve ser dita. Lembram que pedestres se locomovem com a energia própria dele. Ele não tem um motor. Logo, as pessoas percorrem um caminho mais rápido e não aquele que é mais seguro, muitas vezes. Cabe a nós, engenheiros, a nós que fazemos as leis, definir qual é o caminho mais rápido e mais seguro. Uma passarela, normalmente, quando você coloca ela, embaixo dela começam a morrer pessoas. Ponto. Isso não é mistério, é assim que funciona. Porque o perigo também encanta. Por fim, só falando aí sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela definiu que cada ente federativo tem obrigações. Estamos aqui no município, na Câmara de Vereadores do município de Ilhéus. Quais seriam as nossas obrigações? Inicialmente, né, a primeira obrigação, que já é definida pelo Código de Trânsito Brasileiro desde 97, é fazer a gestão do trânsito. Correto? Então aqui a gente tem uma secretaria, né, que faz a gestão aí do trânsito, de tudo aquilo que a gente conhece como trânsito. Semáforo, travessia, calçada, transporte público, certo? Uma outra coisa que é necessário fazer, e aí referente à mobilidade urbana, quem faz o plano de mobilidade urbana é o município. Não é o Estado e não é o governo federal. É o município. Ok? E isso é extremamente importante porque o município somos nós.
E nós temos até muito pouco tempo para executar um plano de mobilidade urbana. E é uma obrigação nossa. E como eu disse, não há outro município como Ilhéus. Ilhéus tem as suas particularidades. E aqui eu já aproveito para incluir uma coisa, né? Visto que Ilhéus tem as suas particularidades, não é interessante, né? Muitas vezes as pessoas acham que um bom plano de mobilidade urbana é aquele que tem 100 páginas. Aí a gente faz o plano, chega aqui na mesa, né? Apresenta para os senhores um livro desse tamanho que ninguém vai ler, ok? Não vamos ler. Então é melhor que a gente faça um plano útil no espaço geográfico. E se ele tiver 10 boas páginas, é melhor do que tiver 100 páginas. Em 2012, quando o plano de mobilidade foi instituído por lei federal, ninguém sabia exatamente como fazer um plano de mobilidade. E demorou um certo tempo até que a gente tivesse uma luz. Mas houve uma ONG internacional, que é a Embarque Brasil, que montou um manual de quais são as etapas para realizar um plano de mobilidade. E eles dividiram em 7 etapas. Então, a primeira etapa, né, é fazer uma mobilização aí social, né, inicial, fazer reuniões aí preliminares, definir quem são as pessoas que são interessadas na mobilidade urbana. É claro que todo mundo é interessado na mobilidade urbana, ou deveria ser, mas existem representantes. Então, existem órgãos do terceiro setor, universidade, frentes parlamentares, empresários. Então, tem que fazer um mapeamento de quem são as pessoas interessadas no plano de mobilidade urbana, que tem conhecimento local e técnico para executar, né? E para articular a política da mobilidade urbana. Então, a primeira etapa é basicamente fazer o quê? Uma articulação. Na segunda etapa, a gente já começa aí a rascunhar as metas. Então, por exemplo, eu quero um plano de mobilidade para 10 anos, para 12, para 15, para 20 ou para 30? Qual que é o melhor número? Nós temos que conversar. Não sabemos. Algumas cidades adotaram um ano de 10 anos para revisar em 10 anos. Passou, fez o plano, depois de 2 anos começou a revisão de novo. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo. Belo Horizonte foi assim. Em 2010 aprovou o plano de mobilidade. Belo Horizonte é uma referência em termos de mobilidade urbana. No ano de 2012 começou a revisão. Sabe por que começou a revisão? Porque Belo Horizonte, todos sabem, foi sede, né, da Copa do Mundo e lançou aí várias obras na cidade, entre elas o BRT. Toda obra de transportes muda a cidade, muda a rotina das pessoas e muda a economia da cidade. Se eu fiz um plano de mobilidade em 2010, logo, se eu lanço uma obra do tamanho do BRT, com viadutos, pontes e faço um monte de coisa, logo 2012, aquele plano não é mais confiável. É por isso que a definição da meta, dos prazos e do que a gente quer para o plano de mobilidade é feita pela gente mesma. Somos nós que vamos pensar se o plano vai ser de 5, se vai ser de 8, se vai ser de 10. Não tem regra. E se nós vamos revisar ele todos os dias, todos os anos, se nós teremos um conselho para revisar ele anualmente, se nós não teremos conselho, como será feita a gestão do plano de mobilidade? Porque não é um plano que você pega e joga na gaveta. Aí, de repente, você pega o plano e fala, não, agora eu vou fazer essa obra aqui, lá no calçadão. Não, é um plano que você sabe que no ano 1 você vai executar tal coisa, no ano 2 tal coisa, e vai acompanhar isso por meio de indicadores. Quais indicadores? Aqueles que a gente definir. Ok? A partir da etapa 3, a gente já começa a etapa de contratar uma empresa e aí executar o plano de mobilidade. E está na etapa 4. O que é executar um plano de mobilidade? A primeira coisa, digamos que a cidade seja o nosso paciente e nós somos os médicos. A primeira coisa é fazer o quê? Um diagnóstico. Certo? Você vai avaliar quais são os sintomas da cidade. Então você precisa fazer pesquisas de tráfego, precisa tirar fotografias, entender aonde estão as escolas, os postos de saúde, para onde a cidade está crescendo, tá?
Então, essa é a etapa 4. A partir daí, né, passa aqui, né, todas as etapas passam por audiência pública, desde a primeira, na verdade, tá? Na etapa número 6, teria a implementação desse plano, tá? E ao longo do tempo, a gente avalia o plano. Então, espero que eu tenha deixado a mensagem de que fazer um plano de mobilidade não é fazer um plano e engavetar, é fazer um plano e acompanhar. Então, um dos trabalhos é executar o plano, mas também criar condições desse plano ser viável ao longo do tempo. Especialmente porque Ilhéus muda, vai mudar e sempre vai ser assim. Sempre estaremos progredindo nas áreas. Portanto, as necessidades da população e nossas até mesmo vão mudar ao longo do tempo. Então, a mobilidade urbana deveria estar na alma da sociedade. Ela está, mas muitas pessoas não sabem disso. Me coloco à disposição, esse é meu e-mail, tá? E é muito fácil de me encontrar, Péola. Péola só tem eu, certo? Estou na Universidade Federal do Sul da Bahia e estou à disposição da Câmara e da sociedade ilhéense. Obrigada. A gente aqui agradece.